Olá, meus queridos amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que vocês estão assistindo isso. Meu nome, para quem não me conhece, é Manuel Justino Bezerra Filho. E agradecendo o IBDE por essa oportunidade de falar sobre um ponto extremamente importante e que vai dominar parte da discussão dos próximos tempos aí, agradecendo essa oportunidade, eu vou falar rapidamente, 5, 10 minutos no máximo, sobre o problema da sucessão ou não sucessão do crédito trabalhista, no crédito trabalhista e no crédito tributário, por aquele que adquire algum bem na recuperação ou na falência. Não importa aqui para o que eu vou falar, nesse momento, claro que essa discussão importa, mas eu estou dizendo, para o tempo que eu tenho para falar, não importa aqui se nós estamos falando de recuperação, de venda de unidade produtiva isolada na forma do artigo 60 ou de venda de bens ou direitos do ativo permanente na forma do artigo 66, todos da Lei 11.501 de 2005, a Lei de Recuperação e Falências. Pois bem, então a discussão que eu proponho aqui, mas para falar rapidamente sobre isso, a discussão que eu proponho é o seguinte: existe ou não existe risco de sucessão na compra de bens nestas condições, ou do artigo 60 ou do artigo 66. Esse é um assunto que demandaria, no mínimo, 3, 4 horas para que a gente pudesse chegar a algum resultado. Mas eu quero abordar um ponto desta matéria, e eu sei que isso vai continuar sendo discutido pelo IBDE. Aliás, já me convidaram para uma nova discussão mais abrangente sobre esse assunto, mas neste momento eu queria deixar bem claro um determinado aspecto. Admitamos que não existe, para discussão, admitamos que não existe sucessão nem para o débito trabalhista e nem para o débito tributário. E uma coisa eu já digo para vocês: na compra feita na falência, na forma do artigo 100 eu tenho uma certa dificuldade de lembrar artigos, então eu já devia ter deixado marcado aqui. Mas na venda, acho que é artigo 141, é isso, artigo 141. Na venda na forma do artigo 141 não há nenhuma discussão, que é a venda feita na falência, e portanto eu diria que sim, sem dúvida, na venda feita na forma do artigo 141, que é a venda feita na falência, a compra ou a venda feita na falência, não há dúvida que não há qualquer sucessão, seja tributária, seja trabalhista, porque tanto o crédito tributário quanto o crédito trabalhista, na falência, subrogam-se no valor da compra. Mas admitamos aqui, para discussão, que também na recuperação judicial não existiria sucessão. Admitamos para discussão. Claro que isso dá uma discussão grande, mas vamos admitir aqui para discussão que não existe. E aí eu discuto um outro aspecto. Se não existe mesmo sucessão na compra, não existe sucessão nem trabalhista, nem tributária, na compra feita na forma do artigo 60 ou 66, na recuperação judicial. Se isso é verdade, eu faço uma segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Não existe sucessão, um terceiro qualquer compra, garantido de que não há sucessão, e esse dinheiro entra, portanto, no processo de recuperação judicial. Fica à disposição do juízo da recuperação. E é essa agora a pergunta que eu faço, e infelizmente, pela limitação de tempo, eu só vou poder discutir isso. Aí eu pergunto: vendeu uma UPI. Imaginem que seja uma UPI, como às vezes a gente vê, que não deixa praticamente mais nada em matéria de produção suficiente para pagar os demais credores.
É uma UPI que vende, sei lá, 90% do estabelecimento comercial. Ou é uma venda na forma do artigo 66, que também não deixa praticamente nada para continuar a produção e para pagar aqueles credores que não estão sujeitos aos efeitos da falência. É quase, aliás, o Dr. Paulo Furtado fala muito bem sobre isso, é quase como se fosse uma liquidação na recuperação judicial. E aí eu pergunto, se isto ocorrer, em que situação fica o crédito do fisco? O fisco realmente assume uma posição que agora vai acabar prejudicando, ele terá que, o fisco terá que discutir esse aspecto. Ele está fora da recuperação, e está fora da recuperação por pressão dele mesmo, o fisco, que não quer ficar na recuperação. Como, aliás, outros credores que também não estão sujeitos à recuperação e que vão ter problema desse tipo. Mas eu estou dizendo a questão do fisco. Como o fisco não está sujeito aos efeitos da recuperação, ele não poderá receber por conta deste dinheiro que foi o qual se prestou ao pagamento da UPI ou do artigo 60 ou 66. Ora, mas aí como é que fica então a situação do fisco? Ele está fora da recuperação, então ele poderia executar, mas ele não executou ainda. Por outro lado, como ele está fora da recuperação, ele não pode dizer que se subroga naquele dinheiro que está lá. E aquele dinheiro, então, será utilizado para o pagamento dos credores que estão sujeitos aos efeitos da recuperação. Eu não sei se vocês percebem. Eu não queria usar o termo, mas é uma forma de fraudar o fisco. Ou seja, vende tudo que aquele recuperando tem e não fica nada para pagar o fisco. E se o fisco estivesse executando, ele também não poderia continuar a execução, porque o entendimento é aquele agora, na execução, da essencialidade do bem. Olha, fisco, você está fora dos efeitos da recuperação, mas então você pode executar, mas na hora de levar o bem para a praça judicial, você não pode se esse bem for essencial. Resultado final. O que nós vimos aqui? Uma venda que, quer queira, quer não, vai impedir que o fisco receba aquilo a que ele tem direito. Seria uma fraude ao fisco? Seria? Parece que sim, não é? É uma forma de ladear o crédito que o fisco tem. Pois bem, eu falo novamente do meu grande amigo Paulo Furtado, que é um juiz de uma cabeça excepcional, e uma pequena observação, aliás, ele parece que já fez isso uma vez, eu preciso ver em que processo é. O que isso ocorreu quando houve a compra e venda desses bens? Na realidade, foi uma liquidação dentro da recuperação. Uma ideia, portanto, seria a seguinte: já que é uma liquidação, vende-se, só que o pagamento não será feito na forma do plano. Não, será feito na forma do artigo 83. E aí o fisco estará dentro da discussão do recebimento. Enfim, é um cobertor curto? É uma contradição? É um problema? Sim, é um problema que a jurisprudência tem que resolver e que se resolveria mais facilmente, me parece, se o fisco percebesse que esta situação dele de querer permanecer fora da recuperação judicial vai criar problemas desse tipo. Ou seja, precisamos ver de que forma isso vai caminhar. Volto a dizer para vocês que esta discussão se prestaria a preencher 2, 3 horas. Eu queria falar 5 minutos, já estou falando há 9 minutos e meio e não quero passar dos 10 minutos. Era isso que eu queria falar para vocês e nós vamos continuar essa discussão. Muito obrigado ao IBDE e muito obrigado aos meus amigos que me ouviram aí. Um grande abraço a todos vocês e, na realidade, eu não trouxe solução, eu só trouxe discussão. Mas da discussão nasce a luz.
ou deve nascer a luz. Vamos ver se daqui nasce. Grande abraço para todos vocês. Até a próxima.